Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Nessa ocasião, nós já vamos estar fazendo aqui o comentário, o resumo e dando aqui algumas dicas da nossa lição que a gente adota aqui na nossa igreja, das editoras Betel, e nós estamos trabalhando esse trimestre sobre o Apocalipse. E nós vamos estar hoje estudando aqui, comentando a lição de número 9, que tem o título As Duas Bestas da Grande Tribulação. Amém? Se liga aí, nos acompanha até o final. Já gostaria de lançar aquelas dicas de ouro que eu gosto sempre de deixar aqui para você que tem a oportunidade aí de usar data show, slides, que você possa lançar mão desse recurso, tá bom? E eu quero deixar aqui revistaebd.com e ebdpanorama.com. Nesses dois sites você vai encontrar lá os slides, tudo pronto, mastigado. Só baixar, coloca no pendrive, leva ali para o seu computador e projeta ali e use os slides, tá bom? Você também, eu recomendo que leve ali a lição impressa, se o seu aluno não tiver, ou tiver um aluno visitante, você terá a oportunidade de abençoá-lo também com uma lição. Você pode entrar lá no site escoladominical.org, imprimir, ali formatar no modelo Word, imprimir e levar ali para o seu aluno participar também com o conteúdo físico, tá bom? Gosto sempre de deixar aqui essa dica especial também. Você, professor, o aconselhável é que leia a lição de ponta a ponta. Você que vai dar aula no próximo final de semana, leia a lição no começo da semana já. Segunda-feira, no mais tardar terça-feira, já leia toda aquela lição, para que durante a semana o Espírito Santo vai te falando, vai te dando ilustrações, o Espírito Santo vai te trazer histórias, acontecimentos do seu trabalho, do seu convívio, que você vai poder usar aí como ilustração aí da sua lição, da sua revista, tá? Também eu sempre gosto de dizer que a nossa revista das editoras Betel, ela tem aqui uma formatação muito legal. Ela é formada por textual, verdade aplicada, texto de referência, tópico 1, 2 e 3, com subtópicos, com conclusão. Então ela tem toda uma gama de diversidades que você pode usar ali também para enriquecer a sua aula. Colocar uma verdade aplicada no quadro branco, escreve uma cartolina com ali um motivo de oração, usa os hinos sugeridos da lição no início, no começo ou no final da lição, para que você possa ali ir dando um jeito melhor para a sua aula, para ela ficar um pouco mais dinâmica, tá? E aí eu queria sempre indicar também que você que pode, se a sua turma, se a sua aula aí permitir, você prepare um ambiente, um fundo musical, dependendo da lição, você pode colocar uma música que seja ali, que faça uma direção para essa lição que você vai estar ministrando. Você pode também levar ali um café, uma água, uma guloseima, um petisco, para vocês fazerem ali um quebra-gelo no início, no final da lição. Não deixe sempre antes de entrar na lição, perguntar para o seu aluno como foi a semana dele. Eu sempre digo que a gente não precisa ser conteudista, ficar preocupado em esgotar o tema da lição, o assunto da lição. Eu sei que o tempo é pouco, mas a gente tem que se preocupar com as pessoas. Pode ser que aí na sua classe tenha um aluno que foi aí na sua escola, às vezes a primeira vez. Às vezes ele foi aí depois de muito tempo que ele não voltava. Então por que a gente não pode usar também um pequeno espaço de tempo para também interagir com ele, perguntar como que os alunos estão, como é que foi a semana deles, deixar um espaço reservado para perguntas e respostas, para fazer uma dinâmica, tá bom? Eu sei que o tempo é corrido, mas a gente não pode ficar extremamente preocupado com o conteúdo e deixar ali que os alunos levem dúvidas para casa, ou às vezes precisem de uma oração e a gente não conseguiu dar atenção devida a ele ali, tá bom? A escola dominical também ela tem esse aspecto também de humanidade, de amizade, de companheirismo, aquela coisa de escola mesmo, de curso que a gente conhece os amigos, que a gente tem contato uns com os outros, que a gente se preocupa com o aluno que está faltando. A escola dominical tem que ter essa preocupação, não somente em esgotar ali
as lições, tá bom? Lição de número 9, as duas bestas da grande tribulação. Nós vamos estar agora fazendo aqui o resumo dessa lição. Nosso intuito desse canal é fazer um resumo geral da lição, para que você pegue esse resumo e a partir desse resumo, quem sabe aí vai vindo, vai pintando outras ideias na sua cabeça que você pode usar como ilustração, fora o material da revista, que já é muito rico por si só, tá bom? Na nossa introdução aqui, ele vai falar aqui que o cenário já está montado para a manifestação de duas personalidades principais aqui. E essas personalidades não são qualquer personalidade, serão personalidades malignas. Por isso que a Bíblia chama elas de bestas. Serão personagens extremamente malignas. Então, por isso que a Bíblia as chama de as bestas ali do capítulo 13 de Apocalipse. Qual é o cenário que elas vão surgir? Vai surgir no mundo que vai estar como um cenário preparado para elas. Elas vão surgir no tempo e na ocasião específica em que as pessoas que estiverem desatentas, em que as pessoas que não estiverem alertas daquilo que vai estar acontecendo, elas vão ser facilmente enganadas, ludibriadas, porque o mundo está sendo preparado para estas duas personagens. No tópico de número 1, nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais dessas duas bestas do Apocalipse. Tópico número 1, as bestas do Apocalipse. O cenário vai ser exatamente aquele período da última semana de Daniel. Vai ser ali os 7 anos da grande tribulação. No início da tribulação, o anticristo surge, faz uma aliança com os judeus. No meio da tribulação, dos 3 anos e meio, ele quebra essa aliança, inicia-se um período de perseguição aos judeus. Mas esse período da última semana de Daniel, que são 7 anos, é esse período em que essas duas bestas vão surgir nesse cenário. Quem serão essas figuras que a Bíblia nos mostra? Serão duas figuras públicas e notórias. E elas vão trabalhar em 3 áreas específicas: na área política, na área econômica e na área religiosa. A junção dessas duas bestas, elas vão dominar a parte econômica, política e religiosa do mundo. O mundo está sendo preparado política, socialmente, economicamente e religiosamente para receber esses dois personagens. 1.1, o que eles são chamados? São chamados de besta. Esta palavra besta vem do grego therion, que quer dizer fera. E essa palavra fera denota um animal perigoso, uma criatura horrível, horripilante, terrível, um ser sobrenatural, asqueroso. Mas são apenas aspectos para descrever a essência, a natureza desses homens ou a natureza desses personagens. Porque, na verdade, eles vão ser pessoas. E para descrever pessoas, essa palavra besta, ela denota pessoas com atitudes bestiais, pessoas com atitudes animalescas, pessoas com atitude violenta, pessoas com atitudes implacáveis, pessoas sombrias, pessoas asquerosas, pessoas manipuladoras. Essa vai ser a grande diferença desses homens, ou desses líderes, ou dessas personagens. Eles vão se apresentar e vão enganar, vão ludibriar, e depois eles vão mostrar de fato quem os domina, quem os detém, quem está por trás deles, quem os manipula, quem de verdade eles servem. Mas no começo a gente vai apenas olhar eles como figuras políticas, como figuras da área econômica e como figuras da área religiosa. Por isso eles serão aceitos, por isso eles serão bem recebidos, por isso eles serão aclamados pela grande mídia, aclamados pela população, serão ovacionados pelas multidões, até que eles manifestarão quem por detrás deles está operando. 1.2, serão duas pessoas.
E estas pessoas, pessoas comuns, mas serão a personificação do mal, da maldade. 1.3. Quem é que vai estar por detrás deles? 1.3 vai dizer que eles receberão poder maligno. Se você ler o capítulo de número 12 de Apocalipse, você vai encontrar ali o dragão perseguindo a mulher que está para dar à luz. Esta mulher que está para dar à luz consegue escapar e ela dar à luz a uma criança. Então o dragão começa a perseguir o filho desta mulher e os descendentes dessa mulher. Nós estamos aqui falando da tipicidade de Israel e da igreja perseguida por Satanás. E esse dragão é o próprio Satanás. No capítulo de número 12, João já descreve ele como Satanás, a grande serpente, o diabo que enganava ali desde o princípio. E ele então vai estar por detrás agora dessas figuras que vão surgir a partir do capítulo 13 de Apocalipse. Então esse dragão vai emprestar tanto ao anticristo como ao falso profeta, ele vai emprestar o seu poder, o seu poderio e o seu trono. E por causa que ele vai envolver e enviar essas duas personagens, dando a eles poder, dando a eles poderio, dando a eles o seu trono, esses personagens vão personificar os três juntos, o dragão, o anticristo e a besta, vão personificar a trindade satânica. Eles se oporão a Deus, eles se oporão ao Espírito Santo e eles se oporão a tudo aquilo que é de Cristo. Então é a trindade satânica, o dragão ante-Deus, o anticristo anticristo e o falso profeta anti-Espírito Santo. Então tudo aquilo que Deus faz, o dragão tenta imitar. Tudo aquilo que Cristo faz, o anticristo vai tentar imitar. E tudo aquilo que o Espírito Santo faz, o falso profeta vai imitar. Mas no fim eles se revelarão que serão extremamente enganosos, ardilosos e que enganaram as pessoas, e após as pessoas estarem sendo ali enganadas e estarem nas mãos deles, eles vão revelar de fato a sua verdadeira face. Por isso nós precisamos discernir esses tempos, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós, como igreja, cremos que o Senhor nos arrebatará, nós estaremos com o Senhor nesse período, nós estaremos vivendo com Jesus nas bodas do Cordeiro, e por fim nós cremos que voltaremos aqui nessa terra apenas para reinar com o Senhor Jesus. Tópico de número 2, agora a gente começa a descrever essas duas bestas. A primeira besta, no tópico de número 2, vai falar sobre o anticristo, e o tópico de número 3, nós vamos falar sobre o falso profeta. Tópico de número 2, a besta que sobe do mar. Essa besta, ela sobe do mar, ou seja, ela sobe das nações, das multidões. Ele virá aclamado pelos povos, ele virá ovacionado pelas nações. Ele virá como resposta àquilo que as nações almejam e precisam. O cenário vai estar montado, as nações precisarão dele e ele surgirá destas nações. Então ele será o anticristo, ele vai se opor a tudo aquilo que é de Cristo. 2.1 vai trazer alguns nomes e títulos deste anticristo. E o 2.1 vai nos dizer que estes nomes e estes títulos revelam a sua natureza e o seu caráter. Quem será ele? Como que ele se comportará? Pelos títulos a gente vai perceber como que é essa figura do anticristo. E algumas características a lição nos apresenta aqui, que ele será o príncipe que há de vir. Ele será também o assolador. Ele será também, conforme escreve Daniel, a ponta pequena. Ele será também o homem do pecado. Ele será também o filho da perdição. Ele será também o iníquo. E a expressão mais conhecida, ele será o anticristo. O próprio nome já diz quem ele é. Ele é aquele que se opõe a Cristo.
Ele é aquele que vem contra os princípios de Cristo. 2.2, retrato falado do anticristo. Se tivesse como a gente descrever agora, além da sua personalidade, das suas características, do seu caráter, se tivesse como a gente descrever um retrato falado dessa personagem, como que a gente poderia descrever? A lição vai nos mostrar aqui que ele será, em primeiro lugar, semelhante ao leopardo, ou seja, ele vai ser rápido, ligeiro para dominar todas as nações. Aquilo que Roma talvez gastou centenas de anos para dominar uma região, de certa forma, grande, mas limitada, o anticristo vai dominar o mundo de ponta a ponta, numa velocidade extremamente grande, porque o período que ele tem para dominar será de no máximo 7 anos. Então 7 anos e no máximo ele terá dominado todo o mundo de ponta a ponta e convencido os homens a adorá-lo, a reverenciá-lo, a servi-lo e irem contra Deus. Segunda característica que o Apocalipse nos traz é que ele terá pés semelhantes ao urso. Ou seja, isso fala da força que ele terá para impor o seu governo. As pessoas não terão como resistir à imposição desse governo, deste governador, deste homem impositor, imponente, vigoroso, e ele estará dominando de ponta a ponta com poder e muita autoridade. E a terceira característica que o texto nos traz é que ele terá boca de leão, ou seja, ele terá uma capacidade de oratória para, em primeiro lugar, blasfemar coisas terríveis contra Deus. As suas palavras serão palavras de blasfêmia e convencerão os homens a agirem contra Deus e a sua palavra. Se nós analisarmos também a visão de Daniel, Daniel traz uma visão em que ele traz esses animais também. E ali o próprio Daniel, na descrição de Daniel, a gente já tem a revelação de quem esses animais representam. Então, o urso vai representar a Pérsia, o leopardo vai representar a Grécia, o leão vai representar a Babilônia e Roma vai ser representada pelas pontas, pelos chifres, pelos 10 chifres. Ou seja, esses animais representam tudo aquilo que o anticristo vai ser. A junção dessas nações, o que foi Roma, o que foi a Pérsia, o que foi a Babilônia, o que foi a Grécia, as características, aquilo que a gente olha na história e o que mais evidencia nessas nações estarão também sendo evidenciadas e reveladas na pessoa do anticristo também. Imagina a velocidade com que Alexandre dominou o mundo inteiro. Vai falar ali do leopardo. A força, a imponência ali da Pérsia, que denota o urso, né? A força, o poder. A Grécia fala do leopardo e a Babilônia fala ali do leão, da força, do poder, da imponência que foi a Babilônia. Todas essas características estarão impressas ali no anticristo. Então a gente já tem aqui um quadro que mostra para nós, revela para nós como que será aproximadamente aí o seu governo. 2.3 características do anticristo. Se a gente fosse então caracterizar e mostrar para alguém quais são as características deste homem, ou deste líder, desta personagem, a gente poderia dizer que ele é um grande orador. Ele vai conquistar as massas pela palavra. Ele será um empreendedor empresarial. Ele será um homem bem-sucedido, um homem que as pessoas quererão seguir. Hoje a gente tem os coaches da vida, não é? A gente tem os homens que arrastam multidões pelo poder da sua palavra, da sua oratória. Pois é, o anticristo vai vir também dessa faceta aí dominadora das palavras e também um empresário muito bem-sucedido. Ele vai dominar assim então a economia mundial, ele vai ter as sacadas. Você já ouviu falar dos coaches, as sacadas? Ele vai dar sacadas para as pessoas poderem melhorar economicamente a sua vida. Ele vai trazer através da política, que ele vai ser um político notável, ele vai trazer também uma paz mundial, ele vai
prontificar um acordo com Israel, ele vai trazer paz mundial, ele vai trazer economia, prosperidade para o mundo, e o mundo estará então ovacionando ele. Então ele assim vai para outra característica, através da melhoria do quadro de paz, do quadro econômico, do quadro social, ele vai conseguir implantar então um governo mundial também. As pessoas vão querer servir a esse homem, ele fará um pacto com Israel e depois dos 3 anos e meio ele vai quebrar essa aliança, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai se apresentar no templo de Jerusalém como se fosse Deus, e por fim Jesus volta com a sua igreja e com o sopro da sua boca o lança no mais profundo abismo. Esse é o nosso Cristo. Enquanto que a gente imagina uma batalha ferrenha, uma guerra, o nosso Cristo vem com o sopro da sua boca, dissipa o anticristo e lança ele no lago de fogo ardente. Mas ele terá poder, permitido por Deus, por ordem de Deus, sobre o comando e o controle daquele que está sentado no trono. Lembra-se do capítulo 4 em diante? João vê o nosso Deus assentado no alto e sublime trono, ou seja, Deus está governando tudo isso. O anticristo, o dragão, o falso profeta, todos eles acham que estão fazendo algo por sua própria força ou poderio, mas todos eles estão debaixo da permissão de Deus. Seu poderio, sua arbitrariedade, sua intolerância, a sua maneira de governar, o seu jeito de dominar as nações, de impor a sua vontade, de impor o seu poder. Aí a gente vai comparar eles com Stalin, com Hitler, e a gente vai ver que Stalin, Hitler e todos os outros grandes imperadores, Nero, os grandes imperadores de Roma, todos eles vão parecer apenas uns estagiários políticos, se é que a gente pode dizer. Vai ser apenas o que eles fizeram, o que Stalin fez, Hitler fez, Nero fez, Alexandre fez. Será apenas, é como se foi um ensaio, é apenas uma amostra grátis do que o anticristo fará, mas não a nível mais regional ou local, mas a nível global. Número 3, a besta que sobe da terra. E agora a outra besta, que é o anticristo, surge dos mares, das multidões, e esta besta agora, essa segunda besta, que é o falso profeta, ela vai surgir agora da terra. Da terra fala daquilo que é oposto ao céu. Tudo que esse falso profeta vai fazer agora é para opor-se àquilo que é do céu. Ele vai se juntar e vai dar ênfase a essa primeira besta, ao anticristo, para que tudo que eles façam em ordenança e cumprindo a vontade do dragão seja contra aquilo que se chama Deus. Será tudo contrário a Deus. Por isso ele será da terra, porque ele será contra as coisas dos céus. E essa segunda besta, este falso profeta, ele vai agir especificamente e em especial na parte religiosa do mundo. Ele vai comandar tudo aquilo que está ligado à religião, à adoração, a servir a deuses, a adorar o anticristo, a adorar as imagens, as esculturas, tudo aquilo que é contra a vontade e a palavra de Deus. 3.1. Este falso profeta, ele imita o Espírito Santo com sinais malignos, e com estes sinais malignos ele vai dar respaldo ao anticristo. Com estes sinais malignos ele vai enganar os povos. E aí a gente deve ligar agora um sistema de alerta no nosso coração, porque nós somos facilmente enganados pelos sinais. A gente está vendo por aí, através de algumas igrejas evangélicas, pastores, apóstolos, bispos fazendo sinais, provocando a chamada de milhares de pessoas em torno de si, fazendo sinais, fazendo um espetáculo em torno de maravilhas, de
curas, e tudo isso tem atraído as multidões. E tudo isso, muitas das vezes, engana a gente. Por isso que a gente não deve seguir somente os sinais miraculosos. A gente deve discernir todas as coisas pelo Espírito através da palavra de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, por meio da palavra de Deus, deve ser o nosso arbítrio, aquilo que vai nos fazer discernir se uma coisa é de Deus ou se uma coisa não é de Deus. A Bíblia diz para nós provarmos os espíritos para ver se eles provêm de Deus. Então a gente precisa se alertar, porque isso já está acontecendo. Homens arrastam multidões, mulheres arrastam multidões, porque estão provocando sinais. E as pessoas estão indo atrás desses sinais. Então isso é apenas uma amostra do que as pessoas farão em busca dos sinais que esse falso profeta vai fazer ali. Nós vamos agora para o tópico de número 3.2. Tópico de número 3.2. O sistema único financeiro mundial. Agora, o anticristo já está dominando todos os povos, todas as nações, e como ele já domina os povos, as nações, o sistema religioso através do falso profeta, agora ele vai, para que esse domínio seja concretizado e as pessoas sirvam a ele, se curvem a ele, ele vai implantar um sistema único financeiro mundial. Para que esse sistema único de controle financeiro? Para que ele tenha literalmente um controle de quem compra e de quem vende. Isso já é possível ver, por exemplo, a gente viu lá quando começou a pandemia ali na China, a gente conseguiu ter algumas imagens da China, algumas notícias da China, que é um país um pouco fechado, a gente não tem muitas informações de lá. Mas as poucas coisas que a gente conseguiu perceber na China, todas as pessoas, elas tinham que seguir restrições muito rígidas. Elas eram apanhadas, isoladas, aquelas que saíssem na rua eram monitoradas por câmeras, todos os lugares, câmeras em cima delas, elas tinham que sair, voltar em determinado horário. Tudo isso é um sistema de monitoramento. Você pode facilmente implantar através de câmeras, através do sistema bancário, através do sistema de sinais satélites, através do sistema de celulares, através da internet. Tudo isso já está interligado, já está sendo interconectado para que as pessoas que não se sujeitarem àquilo que o anticristo disser, ele facilmente vai saber quem elas são, ele vai saber identificar quais são as pessoas que estão ali se opondo a ele e ele vai conseguir puni-las então. E as pessoas vão ter que pagar com a própria vida. E a maioria, se não todas as pessoas desse tempo, possivelmente irão ceder. Porque, irmãos, vale uma reflexão aqui para nós agora, cristãos. Você que é professor, leve essa reflexão aí para o seu aluno. Nós hoje, muitas das vezes, negamos a Cristo. Muitas das vezes o tempo se esfriou, a gente não vai para a igreja. Muitas das vezes a gente está chovendo, a gente não vai para a igreja. Às vezes uma pessoa falou mal da gente, a gente deixa de servir a Jesus. Porque a gente só não abandona ao templo. Muitos de nós abandonam o templo e, consequentemente, abandona Jesus. Por coisas tão pequenas a gente deixa de servir a Deus, não é? Imagina nesse tempo em que você, para servir a Deus, você vai ter que morrer. Para servir a Deus você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você talvez vai ver seus filhos morrendo de fome, de sede. E a única coisa que você tem que fazer é tão simples, é só receber a marca da besta. Se hoje, pensa comigo e leve essa reflexão para o seu aluno. Hoje a gente cede por tão pouco, irmãos. O número de crentes afastados do evangelho sobe a cada dia. Pessoas que se decepcionam com o seu pastor, com a sua igreja, com o seu líder,
pessoas que se decepcionam porque às vezes não conseguiu alguma coisa que queria ali na religião evangélica e eles se decepcionam com a religião, abandonam a Cristo. Agora você consegue imaginar comigo essas pessoas abandonando a Jesus, blasfemando contra Deus por causa da perseguição? A gente consegue imaginar. Porque muitos hoje blasfemam de Deus por tão pouco. Imagina nesse tempo, não é? Vale esta reflexão você levar aí para os seus alunos. 3.3, para a gente fechar esse resumo, sistema único religioso. E esse sistema único religioso vai ter o intuito desse falso profeta, que representa aí um anti-Espírito Santo, com sinais e maravilhas, induzirem as pessoas a praticarem culto ao anticristo. Então o anticristo vai puxar a adoração para si, vai puxar para ele a reverência do mundo inteiro, por isso que ele é anticristo, ele se opõe ao Cristo. O mundo está se preparando, as religiões estão sendo preparadas para receber esse novo líder religioso. Esse cara carismático que vai unir as pessoas numa só religião. Né? Nós temos hoje aí os eventos ecumênicos que reúnem várias religiões ali sobre a tutela de um líder. Às vezes pequenas divergências não permitem mais esse trabalho crescer. Mas nesse tempo esse falso profeta vai tirar todas essas barreiras por causa da sua eloquência e dos sinais que ele vai apresentar. Vai ser uma maneira das pessoas não poderem contestar o seu poderio. Esse homem só pode ser um Deus. Tá? Que Deus vos abençoe. Peço que você comente aí, curte, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para que a gente possa continuar aqui nesse canal a gravar não somente essas lições, a gente tem gravado aqui lições da Escola Bíblica Dominical para jovens, para adultos. A gente tem orado a Deus e tem ideias e planos para mais classes da IBD, adolescentes, para também crianças também. Vamos fazer aqui vídeos dando ideias, dando dicas para aulas infantis também no futuro bem próximo. Ore por nós para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Além de outros conteúdos que a gente vai começar a lançar nesse canal aqui, estudos bíblicos, ministrações e outros assuntos que são diz respeito à Bíblia Sagrada, tá? Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.